Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir recuperação extrajudicial das Casas Bahia, porque uma das mais populares redes de varejo do Brasil chegou nessa situação. Para voltar a ser a maior do mundo, Apple cria um laboratório secreto e foca em inteligência artificial. A Microsoft também não para de investir em AI. Depois dos Emirados Árabes Unidos, é a vez da Malásia receber investimento bilionário na nuvem. O que explica a Amazon ter triplicado o lucro no primeiro trimestre de 2024. E você vai conhecer a empresa que acabou de virar o novo unicórnio brasileiro, valendo US$1 bilhão. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E vamos começar falando de Amazon, e foi tudo culpa do serviço de nuvem da empresa por esse resultado bem maior do que o esperado em Wall Street. A Amazon triplicou o lucro no primeiro trimestre deste ano. A gigante de tecnologia, fundada por Jeff Bezos, apresentou lucro de 10 bilhões e 430 milhões de dólares, mais do que o triplo, como eu falei, dos pouco mais de 3 bilhões reportados nos 3 primeiros meses do ano passado. A AWS, serviço de nuvem da Amazon, registrou o maior crescimento de vendas em um único ano. Sim, porque a empresa, que é muito famosa, evidentemente, pelo comércio eletrônico, ganha muito mais dinheiro com serviços de tecnologia, como a nuvem, do que com o conhecido site de varejo. A AWS apresentou um aumento de 17% na receita para 25 bilhões de dólares. O presidente da Amazon, Andy Jassy, em carta, disse que a combinação de empresas que renovam os seus esforços de modernização de infraestrutura e o apelo dos recursos de inteligência artificial da AWS está reacelerando a taxa de crescimento da companhia, com uma taxa de receita anual de 100 bilhões de dólares. Andy Jassy cortou custos nos últimos anos e se concentrou na lucratividade do negócio de varejo da Amazon, demitindo milhares de pessoas e promovendo uma rede de galpões logísticos mais eficiente. O chefão da empresa, no entanto, promoveu grandes investimentos em serviços de inteligência artificial, um setor que a Amazon espera que gere dezenas de bilhões em receita nos próximos anos. As receitas, todo o dinheiro que entra no caixa da empresa com a venda de um produto, a venda de um serviço, ultrapassaram 143 bilhões de dólares entre janeiro e março, registrando uma alta de 12,5% na base anual. E olha só, vamos falar de varejo, mas vindo para o Brasil. Vou falar duas palavras: terra arrasada. Foi assim que a CFO, a comandante das finanças da Americanas, definiu a situação de uma das mais antigas e conhecidas varejistas do Brasil, fundada em 1929 em Niterói. Em uma entrevista, Camille Loyo Faria abordou o processo que passa a empresa e disse, abre aspas, é meio uma terra arrasada. Eu sou, diz ela, assustadoramente calma nos momentos de maior estresse e consigo realmente desligar e pensar com a cabeça muito fria. Então eu acho que isso me ajuda a ter coragem de tomar risco com mais tranquilidade. Mesmo com essa definição, terra arrasada, para falar da Americanas, a executiva, que tem passagens pelo Morgan Stanley, pelo Bradesco, pelo Bank of America, diz estar confiante no plano para sair da recuperação judicial. Ela, inclusive, foi responsável pela reestruturação da Oi e começou a trabalhar na Americanas no dia 1º de fevereiro de 2023, dias depois da empresa entrar em recuperação judicial por conta de uma fraude contábil que chegou a 25 bilhões de reais, uma das maiores de todos os tempos no Brasil e que os bancos credores definem como a maior fraude corporativa da história do Brasil. E a Casas Bahia fechou um acordo de recuperação extrajudicial com os principais credores da varejista, o Banco do Brasil e o Bradesco. Ambos têm juntos mais de 54%
da dívida da varejista. O acordo envolve dívidas que chegam a 4 bilhões e 100 milhões de reais. O que é a RE, né? É a recuperação extrajudicial. É um processo, na verdade, muito mais rápido, muito mais simples do que a RJ, a recuperação judicial, né? E vai permitir à empresa alongar as dívidas. Com isso, a Casas Bahia aumenta o prazo de pagamento da dívida de 22 meses para 72 meses. Ou seja, até 2027, a varejista deixa de gastar. Ela preserva mais de 4 bilhões de reais do caixa da empresa, sendo 1,5 bilhão de reais só em 2024. Para falar os próximos passos da varejista, fundada aí pelo empresário Samuel Klein, eu falo neste momento com Marcelo Cherco, que é consultor em empresas de varejo. Obrigado, Marcelo, pela presença, por participar aqui do Business. Pergunta muito básica: como é que a Casas Bahia, uma das mais conhecidas do país, chegou a esse ponto, chegou a essa situação? Seja bem-vindo ao Business. Bruno, é um prazer estar aqui com você. E é muito fácil fazer o papel aqui de engenheiro de obra pronta, né? Aquele cara, o comentarista esportivo, que depois de terminado o jogo, como é que ele não percebeu que ele tinha que ter passado? Quero ver estar lá no campo, no calor do jogo e conseguir pensar exatamente no que ia fazer. Então, eu vou falar de alguns dos erros que eu posso observar, ou pude observar em Casas Bahia, mas, sinceramente, eu talvez tivesse cometido muitos desses erros também, porque ali, naquela hora, tem coisa aqui que eu vou dizer que, assim, se tivesse sido o momento justo, porque o acaso, a última conversa que nós tivemos, Bruno, nós falamos um pouco do acaso, né, uma conversa fora das câmeras. Se o acaso tem uma interferência enorme na vida da gente, a sorte, as coisas que vão acontecendo. Se eles tivessem acertado algumas das jogadas, eles hoje estariam entre os melhores varejistas do Brasil e todo mundo estaria elogiando. Não deram sorte, a coisa ali não aconteceu, previram coisas que não aconteceram. Então, primeira coisa que nós temos que falar, que é um problema para eles e para todos os varejistas do Brasil atualmente, o custo do dinheiro está muito alto. De 2022 para cá, principalmente, o custo do dinheiro aumentou brutalmente, a Selic aumentou, veio ainda, para azar de todos os grandes varejistas, aí, o problema das americanas, que então aumentaram a desconfiança do mercado financeiro com relação a grandes varejistas. Então, os bancos fogem de risco. E, de repente, os bancos que adoravam financiar o grande varejo, de repente passaram a achar que pode ser uma grande fria. Então, isso complicou a vida de Casas Bahia, como complicou de outros varejistas, Fast Shop da vida, Loja 100 e outros, que não chegaram na situação que chegaram aí as Casas Bahia, né? Eles cometeram um erro, que esse me pareceu grande, foi que eles resolveram enfiar o pé no acelerador do negócio online um pouco atrasados, e aí, para recuperar o atraso, eles resolveram fazer coisas, assim, investiram dinheiro demais, fizeram o lançamento, não sei se está lembrado, da loja online, no horário nobre, da TV mais cara, etc. Isso é um problema muito sério. E mais o seguinte, resolveram diversificar o mix da loja online, incluindo produtos de higiene, produtos de beleza, que nunca foram parte do foco deles e que não é o negócio deles. A estratégia era: isto vai gerar tráfego na loja online e, portanto, vai me permitir vender os eletroeletrônicos que são o meu negócio de verdade. Não gerou o aumento de tráfego que estava esperado. E agora entra nesse plano aí de reestruturação, né? A gente tem até números aqui. Isso. Até agora foram demitidos, principalmente no ano passado aí, mais de 8 mil profissionais. Foram fechadas 55 lojas, né? Eles falavam até em fechar 100. A ideia inicial era fechar 100 unidades, né? Mas eles conseguiram ali negociar preço de aluguel. Ô Marcelo, quais são os próximos passos agora que você vê dessa varejista? Eu acho que eles têm alguns problemas que já vêm do passado e que eles têm que resolver para realmente daqui para frente a coisa decolar.
O primeiro deles, acho que você já tocou aí na ferida, que é disciplina de caixa. Você tem que ter disciplina na gestão do caixa, principalmente no momento em que o dinheiro está custando tão caro, eles têm que ter disciplina na gestão de caixa. Segunda coisa, não podem mais cometer o erro que cometeram. Eles apostaram fortemente num aumento da demanda no pós-pandemia, um aumento brutal na demanda que não ocorreu, e apostaram muito fortemente na crise chinesa dos insumos, né? Então, eles apostaram o seguinte: vai faltar produto no mercado, a demanda vai crescer brutalmente, quem tiver produto vai ficar lindo na fotografia. Então, eles se estocaram brutalmente, eles chegaram a ter mais de 120 dias de estoque. Quando a gente sabe que para um varejista, com as características deles, 80 dias de estoque seria assim, o máximo aceitável. Eles levaram 2 anos para conseguir se recuperar, conseguir desovar o estoque e voltar para uma posição de estoque. Estoque parado para um varejista é custo, é dinheiro que está aplicado ali, pagando juros, sem render nada. Então eles vão ter que ter essa disciplina de caixa, eles vão ter que ter uma gestão de estoque muito mais próxima, eles vão ter que conseguir uma estabilização dos talentos. Eles tiveram muita rotatividade nos últimos anos, inclusive perdendo figuras chaves em momentos críticos de reestruturação. Então, isso é um terror, cara. Agora, isso não pode acontecer. Marcelo, então, tem que aprender. Tem um ponto que eu acho que você não tocou, que é importante também, que é a concorrência dos estrangeiros, né? Estrangeiros americanos, sim, estrangeiros latinos, sim, da Argentina, Mercado Livre da Argentina, e os asiáticos. Sim. Olhando, sim, toda essa, sim, gama de gigantes mesmo do varejo e que são empresas, no fundo, de tecnologia, qual que é o futuro que você vê de uma empresa? Eu poderia citar alguns exemplos locais, mas a gente está falando, no caso, da Casas Bahia. Qual é o futuro dela? O que eu vejo é o seguinte, Bruno, eu acho, a minha visão, assim, as empresas terão que ser cada vez mais empresas de tecnologia, as empresas varejistas, e aí independe do tamanho. Nós vamos ter que, mesmo o pequeno varejista, tem que incorporar cada vez mais soluções tecnológicas e tem que saber mexer com essas soluções, tem que saber tirar proveito delas da melhor forma possível, cada um do seu tamanho, cada um de acordo com as suas possibilidades. Mas Casas Bahia tem um problema sério, que é uma empresa tradicionalíssima do varejo, fundada lá pelo senhor Klein, que era um gênio do varejo, né? Mas era um varejão tradicional, aquele varejão que já não existe mais, ou que está muito arriscando a desaparecer, né? Assim, então, eu entendo, eles vão ter que virar muito mais uma empresa de tecnologia, com certeza vão ter que fazer isso. Eles vão ter que pensar muito bem antes de abrir novas lojas físicas, embora eu acredite profundamente no futuro das lojas físicas. Eu acredito, na verdade, numa integração do físico com o digital, mas talvez lojas físicas menores. Então, foco vai ter que ser uma coisa importante. Vamos fechar com o foco, porque eu preciso encerrar a entrevista agora, Marcelo. Obrigado pela sua presença aqui no Business. Te agradeço muito. E na ânsia de voltar a ser a maior do mundo, a Apple tem tirado especialistas de inteligência artificial do Google e também criou um laboratório secreto em Zurique, na Suíça. Bom, a artilharia pesada da dona dos iPhones começou quando ela tirou o escocês John Giandrea do Google. Ele atuou ativamente aí no desenvolvimento de tecnologias de AI no Gmail, no Google Fotos e no próprio buscador. A partir daí, segundo o Financial Times, a Apple entrou numa onda de contratações para ampliar a equipe de AI, sobretudo nos funcionários do Google, que ela andou tirando muita gente, tendo atraído aí pelo menos 36 especialistas da rival. Além disso, a Apple criou um laboratório sigiloso na Europa, na Suíça. E por que lá? Porque aconteceram 2 aquisições importantes de startups suíças relacionadas com AI. Uma de realidade virtual e a outra de reconhecimento de imagens. Os funcionários desse laboratório estão empenhados na pesquisa da Apple sobre a tecnologia básica que alimenta produtos como o ChatGPT da OpenAI. Esses movimentos ocorrem para a Apple resgatar o protagonismo em tecnologia.
A empresa perdeu o título de companhia mais valiosa do mundo nos últimos meses, e muito porque é uma impressão que a gigante anda devagar, atrasada quando se pensa em inteligência artificial. Mas, na verdade, ela não está tão parada, não. A Apple comprou mais de 20 startups de AI nos últimos 10 anos. E agora, há toda uma expectativa para os anúncios da empresa em junho, na Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple. Um analista do banco americano Morgan Stanley diz que o próximo iPhone poderia se tornar muito mais um assistente pessoal inteligente ativado por voz, capaz, por exemplo, de interagir com todos os aplicativos do seu telefone por meio de controle de voz. Ele diz o seguinte: o que nós procuramos nesse evento são prévias de 1 ou 2 recursos de AI, de inteligência artificial, que podem se tornar revolucionários para o consumidor médio. Ele está otimista, hein? Será que isso vai acontecer? A gente só vai saber daqui a um mês. E olha, seguindo ainda falando de gigantes de tecnologia e também de inteligência artificial, a Microsoft não para quando o assunto é esse. Porque há 2 semanas, inclusive a gente falou aqui no Business, há 2 semanas ela anunciou um investimento de $1 bilhão e 500 milhões de dólares numa startup de AI nos Emirados Árabes Unidos. Agora ela vai além. A empresa mais valiosa do planeta anuncia que investirá 2 bilhões e 200 milhões de dólares em infraestrutura de nuvem e inteligência artificial na Malásia. A Microsoft diz que o investimento ao longo de 4 anos marcará o maior investimento no país. A Microsoft compete em serviços de nuvem com a Alphabet, a dona do Google, a Amazon e o Alibaba no Sudeste Asiático, uma região em rápido crescimento com mais de 670 milhões de pessoas, onde a procura por centros de dados aumenta. A gigante de tecnologia, cofundada por Bill Gates, fez o anúncio como parte da visita do presidente executivo, o indiano Satya Nadella, ao país, onde ele se encontrou com o primeiro-ministro da Malásia na última quinta-feira. Nadella disse que o investimento ajudará a atender a crescente demanda por serviços de computação em nuvem na Malásia. Vai fornecer também treinamento em habilidades de AI para 200 mil pessoas e vai permitir trabalhar com o governo para desenvolver capacidades locais de segurança cibernética. E a Stellantis tem buscado engenheiros no Brasil e na Índia para projetos globais. A empresa, dona das marcas Jeep, Peugeot, Fiat, colocou até uma meta. Ela quer ter 2/3 da mão de obra em engenharia contratada em países considerados de baixo custo, ou seja, onde a remuneração chega a 1/5 da paga nos Estados Unidos ou na França. Eu falei Brasil, falei Índia, tem Marrocos também que entrou aí na mira dos recrutadores. A meta, segundo fontes ouvidas pela agência Bloomberg, é contratar engenheiros em mercados onde o custo anual por funcionário não passe de cerca de 50 mil euros, o que é equivalente aí a 270 mil reais ano, né? Uma mão de obra qualificada em cidades como Paris ou Detroit pode chegar a 5 vezes esse valor que eu acabei de falar. Segundo a reportagem, outras fabricantes de automóveis, como a BMW, também contratam em países como a Índia, em outras, para aproveitar os talentos locais. E o objetivo é o mesmo, é reduzir custos com mão de obra boa. A Stellantis é hoje uma das mais agressivas nesse quesito e quer ter mais da metade dos engenheiros em países de custos mais baixos a longo prazo. No Brasil, o grupo planeja contratar cerca de 500 engenheiros para somar aos quase 4 mil que já tem no país. Os engenheiros concentram-se em projetos globais e ficam a maioria baseados na cidade mineira de Betim. Falando em viagem, falando em setor automotivo, né? Foi uma viagem curta, mas foi uma viagem produtiva. Eu estou falando de Elon Musk, o fundador e CEO da Tesla, que chegou num dia e se foi no outro quando esteve na China.
É o maior mercado internacional da empresa. Por que foi produtivo? A Tesla recebeu uma aprovação de Pequim para lançar o serviço avançado de assistência ao motorista no país, em uma parceria com o grupo de internet local Baidu, além de ter recebido aprovação das autoridades chinesas em termos de segurança de dados. Horas antes de conseguir os acordos, em um vídeo, Musk declarou que está muito feliz em ver o progresso dos veículos elétricos na China. Afinal, diz ele, todos os veículos serão elétricos no futuro. O empresário se reuniu no domingo com o primeiro-ministro Li Qiang. Segundo o veículo CCTV, Musk disse ali que a gigafábrica da montadora em Xangai é a fábrica de melhor desempenho da Tesla, graças ao trabalho árduo e à sabedoria da equipe chinesa. Acrescentou ainda que quer aprofundar ainda mais a cooperação com a China para alcançar mais resultados mútuos benéficos. E temos um novo unicórnio no Brasil. É a startup de soluções financeiras QI Tech, que é esse mais novo unicórnio, né, como são chamadas as empresas que valem mais de US$1 bilhão. A QI Tech tornou-se a 26ª startup brasileira a alcançar esse nível de valor de mercado. O novo aporte recebido pela startup é de US$50 milhões, o equivalente aí a 260 milhões de reais, e foi liderado pelos mesmos investidores da última rodada, a General Atlantic e a Cross Capital. Nós vamos falar agora com o fundador e o CEO da QI Tech, Pedro McDowell. Obrigado pela presença aqui no Business. Pedro, a sua empresa, ela tem clientes muito conhecidos, né? Tem a Shopee, 99, tem Quinto Andar. Como é que nasceu a sua startup? Foi a partir de alguma necessidade de mercado que você observou? Eu trabalhei com crédito e toda vez que eu ia fazer uma operação de crédito, eu procurava uma instituição financeira tradicional e eu não tinha a infraestrutura dentro dessa instituição financeira tradicional. Então, minha dor era clara. Quando eu teve a possibilidade de montar uma fintech já regulada pelo Banco Central, em 2018, eu falei, tem um espaço aqui onde a gente pode prover tecnologia e infraestrutura para que outras fintechs possam estar provendo crédito, abrindo contas, fazendo transações. E agora, com esse aporte aí que eu falei, né, dos US$50 milhões, o que muda na empresa? Imagino que alguma coisa deve mudar, né, Pedro? Eu acho que a gente já tinha feito outros aportes, né? A gente tinha feito um aporte menor, um aporte de 250 milhões, e agora a gente vem com a DA, com a Acros, né, com um aporte de total, né, de US$1 bilhão e 250 milhões de reais. Acho que isso ajuda muito a companhia a ir para um outro patamar, mostra que o mercado de fintech está voltando, né, porque é uma captação grande, e vai ajudar a gente, principalmente nas estratégias de M&A, né, consolidação de mercado, para que a gente possa ter uma infra que faça do começo até o final da jornada de produtos financeiros, seja ele crédito, seja ele conta, seja ele pagamento. Quando a gente fala, Pedro, sobre startup, né, esse universo, no seu caso, fintechs, né, no seu caso, uma startup aí de soluções financeiras, a gente lembra muito de inovação. Vocês são empreendedores inovadores. Para você, o que é inovação? Cara, é uma boa pergunta, Bruno. Para mim, inovação tem a ver com algo novo, né, pelo próprio nome, mas mais do que isso, que no final foi assim que a QI inovou, é você conseguir transformar toda a tecnologia existente em algo que possa criar um impacto na prática, né? Porque não adianta você criar uma inovação de algo que não transforma nada. Então, acho que, para mim, inovação, ela vem junto com a transformação, com a capacidade de gerar impacto, com a capacidade de transformar a vida, né, de uma população como a gente conseguiu utilizando aqui junto aos nossos clientes,
Temos uma Vivo como cliente, Telefônica, por exemplo, que também pode estar oferecendo e oferece produtos de crédito, né, e financeiro para os seus próprios clientes, clientes que às vezes têm telefone, mas não têm uma conta até então num banco. Então, transformar, eu acho que é a palavra, e gerar impacto que combina com inovação para o meu conceito. Você falou rapidamente aí sobre esse último aporte, que é um aporte significativo, né? E falando dessa quase retomada aí das fintechs no Brasil. Afinal, qual que é o momento das startups no Brasil e no seu caso aí, que lida com o sistema financeiro, das fintechs? Eu acho que o momento, o mundo de fintech, né, ele veio se transformando, né? E hoje, se você pegar 3 anos atrás, estava muito mais fácil, existia muito mais recursos, o mundo estava muito mais líquido, né? Daí a gente teve todo um processo do Covid, que fez com que diminuísse essa liquidez, e daí você teve algum recolhimento com relação a funding, né? Ficou muito mais difícil captar. E agora eu acho que você já começa a ter de novo uma luz no fim do túnel, né? Então as fintechs começaram, 2 coisas aconteceram. Uma, os fundos estão voltando, né? O mercado começa a voltar a olhar as fintechs, o crescimento. E as fintechs, que até então o conceito era eu posso queimar caixa, eu posso gerar prejuízo para ter um crescimento, também mudou. Então o mundo mudou e se ajustou, onde o investidor voltou a olhar, mas dizendo, vou olhar companhias que geram caixa, né? Aquele conceito anterior que eu posso queimar caixa, ou seja, eu posso gerar prejuízo para crescimento a qualquer custo, isso já não existe mais. Então acho que a gente volta para um cenário interessante, mais equilibrado, né? Vamos colocar assim, onde a gente vai ter uma combinação de funding com companhias, fintechs, etc., muito mais economicamente, muito mais organizado, né, com muito mais fundamento do que a gente viu há 3, 4 anos atrás. Para fechar, você tem alguma inspiração, um líder de sucesso que você, de certa forma, se inspira? Cara, tenho sim. Eu acho que os grandes caras de tech, Steve Jobs, Bill Gates, são caras que conseguiram desde muito novo e com muito pouco recurso, em garagens, vamos dizer, começar uma companhia que depois se transformou numa companhia gigante. E a K-Tech também, a gente começou em 10 e hoje estamos aqui em 110, mas uma companhia muito tech e que vem transformando e tiver uma capacidade aí de entregar transações de créditos para mais de 10 milhões de pessoas, que muitas vezes, muito delas não existia nem conta em banco, que muitas vezes pessoas que moram até na rua, que não têm moradia. Então essa capacidade para mim e o valor da companhia, da QI, ela é enxergada pelo investidor, mas muito também pelo aquilo que ela transforma, ela democratizou o acesso ao crédito. Muito bem, Pedro, da QI Tech, agradeço a sua presença, parabéns aí, porque é uma história muito bem sucedida no empreendedorismo brasileiro. Parabéns aí, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Business. Que o varejo tem buscado mais experiências ao cliente, isso não surpreende, né? Tema recorrente, inclusive aqui do Business. Mas o aplicativo Airbnb ousou ainda mais nessa premissa de experiência. A maior plataforma global de compartilhamento de lares anunciou uma nova categoria com foco em experiências temáticas ao redor do mundo. A novidade é chamada de Icônicos e disponibiliza hospedagens e experiências que envolvem museus e nomes da música, do cinema, da televisão e dos esportes. Vou dar alguns exemplos. Já pensou se hospedar no Museu d'Orsay, em Paris, que vocês estão vendo aí? Ou passar a noite no Museu da Ferrari, na Itália? Ou ainda na casa do filme Purple Rain, comprada pelo cantor Prince nos Estados Unidos. Agora é possível. Neste primeiro momento foram divulgadas 11 experiências, né? Eu falei 3 delas, nessa categoria, que vai ser atualizada ao longo do ano. Também faz parte da lista uma hospedagem em uma casa flutuante no Novo México, nos Estados Unidos, inspirada no filme Up, Altas Aventuras, numa parceria feita com a Disney. Essa casa é içada com a ajuda de um guindaste por mais de 8.000 balões coloridos.
Agora, quanto custa o preço, né, dessa brincadeira? Deve ser muito salgado. Eu falei deve, porque esses preços não foram divulgados e os primeiros hóspedes dessas experiências vão ser sorteados. Agora, atenção, hein? O Brasil não vai ficar de fora dessa. O país deve receber os primeiros endereços nos próximos meses. E com essa notícia da Airbnb, o Business vai ficando por aqui e eu sempre agradeço, claro, a sua audiência, a sua confiança. Reforço que o nosso encontro é aos sábados, às 15h. Tenham todos um ótimo fim de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.